Hello! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma live especial. E hoje terei o grande prazer em falar com ele, Dr. Anderson. Já vamos começar um pouco mais cedo hoje do que o anunciado, mas eu tenho certeza que já mandei para muitas pessoas dizendo isso e você faça a sua parte e também já manda esse aviãozinho para todo mundo aqui e vamos chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Bega, seja bem-vinda, amiga. Vamos chamar o grande Anderson. Vocês estão me escutando bem? Boa noite, Paulinha. Grande Anderson! Boa noite, Seja pessoal. bem-vindo, meu querido. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceito o convite. Eu sei que você é uma pessoa extremamente compromissada e você se disponibilizar para nos ajudar aqui nesse plano, que esse espaço, é só para a gente poder fazer um pouquinho da nossa missão. Então, seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Muito Você obrigado. está me escutando bem? Olha, meu querido Geraldo, estou te escutando bem. Você está me ouvindo bem também aí? Graças a Deus, tudo jóia. Como é que vai funcionar isso aqui? É assim, ó. É um bate-papo onde, primeiro, eu quero que o meu público conheça você contar um pouco da sua história, como é que você chegou até aqui, nesse trabalho lindo que eu fiquei encantado. Parabéns pelo seu trabalho. E eu quero que você nos conte um pouco como é que foi isso, como é que foi você entrar para esse universo, se tem a ver com as suas dores, os seus sofrimentos também. Como é que foi isso? Conta para nós, Anderson. Então, minha formação é medicina, né? Eu moro no Espírito Santo. Falo aqui, agora eu estou na cidade de São Mateus, eu estou a trabalho, então esse cenário aqui é porque eu estou num hotel, né? Eu improvisei aqui um pouco para poder estar aqui com vocês, para a gente manter esse compromisso, que eu acho importante, né? De trazer essas informações para as pessoas. Eu vivenciei durante a minha vida completamente, quase praticamente toda ela, a dependência emocional, com uma falta de referência dentro de casa mesmo. E eu joguei muita minha energia para outras coisas na minha vida, como profissão, né? A vida social, mas eu não jogava uma energia por a falta de autoconhecimento nas minhas relações amorosas. Então, vivenciei por muitos anos relações prejudiciais, algumas relações até abusivas, que aquilo eu não entendia por que aquele ciclo ele ficava mantido por muito tempo, né? Com pessoas que às vezes não tinham nada a ver comigo, os mesmos objetivos, eu não estabelecia isso. Eu acho que por muito tempo eu andei distante de conhecer a mim mesmo daquilo que eu gostaria para minha própria vida e vivia os sonhos dos outros, até que eu passei por um relacionamento que foi um pouco pior do que os anteriores, que foi com uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. Imagine eu, mesmo como médico, trabalhando médica, então já tenho uma bagagem com a psiquiatria, mas eu nunca fui muito antenado nos transtornos de personalidade, embora tenha passado por um relacionamento com uma pessoa com borderline, então sei muito bem como que é essa relação também, que é bem difícil. E abusiva também em alguns aspectos. Só quem passa por essas relações com transtornos de personalidade consegue compreender bem o que é um jogo de manipulação, certa falta de esperança, né? E nutre muitos sentimentos negativos contra si mesmo, né? E existia, por essa dependência emocional, uma necessidade de estar com alguém, de me sentir completo apenas se eu estivesse diante de uma pessoa que pudesse dar algum sentido de completar a minha existência. E aí isso me trouxe a um envolvimento com uma pessoa narcisista, né, um estado de codependência, na verdade, e foi um transtorno sentimental muito grande até que eu descobri toda essa trama. Foi uma questão particularmente muito dolorosa. Eu creio que quem passa realmente por esse transtorno especificamente sente uma dor
absurda por se sentir frustrado em não ter uma qualificação, entre aspas, para ser bem-sucedido no relacionamento amoroso. E aí eu passei a estudar especificamente o que estava acontecendo comigo. Um processo realmente de autoconhecimento. Por minha conta. Foi totalmente por minha conta. E eu já sabia o caminho científico por ser médico. Então eu fui buscar em fontes científicas, mas não deixei de buscar mentores também que pudessem direcionar algo sobre desenvolvimento pessoal. Que eu senti também que foi uma grande perda, né, na minha carreira, eu também não ter dado atenção para essa circunstância em si. E aí eu comecei a falar sobre isso aqui na rede social, sobre transtorno de personalidade narcisista, né? E isso conectou com muitas pessoas, bem como a dependência emocional. E conforme eu fui postando, aquilo foi fazendo sentido para mim. Aquilo deixou de ser uma negação do problema que eu tinha para uma aceitação do que eu estava passando. E ficou a aceitação, aquilo foi para uma cura interior. E os próprios posts, a reciprocidade das pessoas em ler aquele material que muitas vezes não era postado aqui no Brasil da maneira que eu posto, não era. Foi trazendo para mim mais encorajamento para que eu pudesse falar desse assunto. E, obviamente, enfrentei um preconceito inicial por ser médico. Você está virando coach, você agora está todo dia na internet, está blogueirinho, você isso, você aquilo. Venci esse preconceito inicial porque eu entrei num ciclo em que eu quis transbordar mesmo, e essa recíproca das pessoas comigo fez nutrir um sentimento de que, poxa, pera lá, eu tenho que melhorar isso aqui, mas também tem outras pessoas que precisam de conhecer esse processo que eu estou passando. E aí eu posso te dizer, vem uma característica pessoal da busca de resultado, eu tenho uma constância bem assídua, assim, uma constância diária nas minhas postagens, na criação de conteúdo, na busca do que as pessoas estão procurando sobre esse tema, sobretudo sobre a dependência emocional e o narcisismo. E isso foi se conectando cada vez mais, de uma forma que eu não tenho controle. Eu tenho hoje... Eu atendo como terapeuta, tem pacientes que eu estou fora do país. Eu imagino como o conteúdo meu chega na Rússia, mas chega na Rússia, chega nos Estados Unidos, chega na Europa, né? Eu já tinha uma habilidade também com a parte escrita, né? Eu sou formado em copywriter, né? Pelo Novo Mercado, né? E eu também tenho uma interação boa com o marketing, uma coisa que eu passei a interessar muito no ano passado, e eu estudei muito profissionalmente isso. E aí isso se tornou algo que eu falo, saiu do controle, eu não tenho controle de onde que vai a informação, de onde que esses vídeos. Esses vídeos, às vezes, eu pego no TikTok, ou no Tocutico, eu falo, não pode falar a palavra, né? Lá no Tocutico, né? Pega lá, aparece assim, uma pessoa com 50 mil, cara, não sei de onde que vai, mas é porque o conteúdo conecta, porque de fato, não está aqui uma pessoa teórica, é uma pessoa que passou por essa dor. Eu sei o que é passar por isso, e é destrutivo. O sentimento da pessoa eu não quero viver mais. Eu não quero mais estar aqui. Esse estado que eu estou não é o que eu desejo. E a pessoa começa um caminho da desesperança. Eu acho que essa palavra ela marca muito a dependência emocional e o medo, sobretudo, de você procurar ajuda. Esse medo é porque te tira de uma zona de conforto, que é confortável ter alguém. É desconfortável você sair daquilo que você pensa que é o seu normal e enfrentar a crítica e a própria autocrítica de você falar, poxa, isso aqui que eu estou fazendo não está dando certo. E aí realmente o preparo do pensamento para que a ação seja diferente. Mas não é um processo fácil. Porque se eu falasse que era fácil, seria jogar um pó do piripimpim. Não joga o pó do piripimpim, né? A gente enfrenta essa dificuldade através de um processo diário, que ele precisa de ser diário, que tem que ser um gesto de integridade. E isso gera a liberdade, a libertação, que é justamente uma quebra de algema. O nome que eu fiz do próprio curso não foi ao acaso. Realmente eu me sentia acorrentado a isso. Então, realmente, eu quebrei uma algema, mas foi quebrado com um autoconhecimento e vontade própria. Eu falo isso, a pessoa tem que ter vontade. E muitas vezes o que acontece é tão dominada por uma relação abusiva, a pessoa, ou pela sua própria referência ruim da infância, que ela não toma essa decisão.
Então, diferente. é tão interessante e eu fico muito reflexivo com tanta informação que você vai trazendo, doutor, porque eu venho de família de médicos e a nossa história tem muitas semelhanças aí. Eu cresci onde meus pais e meu irmão também, que é médico, sobre a questão do remédio, né? E eu, aos 13 anos, tive ejaculação precoce. E depois eu tive impotência. E isso me trouxe um transtorno muito grande, vamos colocar um sofrimento muito grande com as minhas parceiras, né? Eu tinha muito medo de ser traído, de ser rejeitado. Uhum. E nesses 34 anos, eu busquei de tudo, porque eu via, inclusive, nos meus familiares, uma dependência de remédio. E eu não queria aquilo. Eu queria ir atrás de uma raiz. E eu fui muito profundo, porque o meu sofrimento tinha a ver com esse plano de alma superior divino que o meu professor Master Shokoku Sui da Pranic Healing traz. E foi muito interessante te escutar, porque todos nós que somos, vamos colocar assim, eternos estudantes, eternos ajudadores, guias e terapeutas, nós temos uma ligação com essa dor, com esse sofrimento. Mas quando nós passamos por essa transformação, é mais fácil nós orientarmos os pacientes. E foi muito interessante que eu cheguei a uma conclusão que nós não temos apenas um corpo físico, nós temos um corpo físico, mental, emocional, espiritual e energético. E como hipnoterapeuta, foi assim, uma quebra de paradigmas e crenças e dogmas, entender o poder da mente. Entender que nós não temos apenas o consciente, nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E que todo o nosso lixo mental não está no nosso consciente. E o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Que quando nós não entendemos as nossas feridas emocionais, eu gosto muito do trabalho da Lise Bourbeau, que ela fala das 5 feridas emocionais, né? O abandono, a rejeição, a traição, a humilhação, a injustiça. A gente começa a entender, falar assim, cara, o que tinha por trás do cara rapidinho na cama? Né? Quais eram as referências que ele tinha? Porque a gente não teve educação sexual, concorda, doutor? Concordo. Nós não tivemos educação financeira. Nós não entendemos a forma, vamos colocar assim, mais assertiva da comunicação. E aí foi também onde eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso mostrar para as pessoas que existe sim uma cura e ela está dentro de você. E como eu passei por isso, eu quero que outras pessoas também passem. Por quê? Porque eu já fui um dependente emocional, que é o tema que a gente vai falar hoje sobre o narcisismo, sobre por que muitas mulheres até hoje atraem, né, esses homens narcisistas. Por que elas dependem da felicidade de estar com o outro, ou jogar para o outro o que ela só vai encontrar consigo mesmo? Então, eu gostaria muito, doutor, que a gente entrasse um pouco mais nessa questão do seu ponto de vista. Por que acontece esse ciclo vicioso repetitivo? Por que mulheres acabam repetindo padrões e atraindo homens onde haja essa dependência, onde tenha um narcisista, parece assim, procurando essa mulher? Eu creio que uma grande parte das relações sentimentais, elas têm o seu início de problema pelas referências da infância. Eu acho que não traduzem 100% da etiologia dos problemas emocionais, mas se aproxima muito próximo a essa porcentagem absoluta. A gente vive nos últimos anos, sobretudo aí nos últimos 50 anos, com tanta progressão das mídias sociais, de internet, televisão, movimentos, né, movimento hippie, movimento feminista, movimento, enfim, vários outros movimentos sociais
E a gente tinha um conceito de família um pouco distante disso, do que nós vivemos hoje, em que a família era tudo, tudo, tudo mesmo. Né? A gente vivencia hoje um momento que nossos pais passaram, veio agora a gente, numa geração, né, nessa faixa de 30, 40 anos, vendo mais uma geração e cada vez mais disfunção dentro do lar. Creio que no início disso seja muito voltar em compreender a própria história do que tem acontecido nos últimos anos. De fato, a comunicação ela nos aproxima, permite que a gente faça coisas grandiosas, como uma live aqui, que a gente pode ensinar muita gente e ser muito proveitosa para centenas de milhares de pessoas, como vai ser, isso é fato. E, ao mesmo tempo, ela pode ser prejudicial ao ponto de dizer que algumas pessoas tenderão a achar que é muito fácil se relacionar e de fato, sexualmente falando, tem sido muito mais fácil manter relações sem ter a profundidade de uma intimidade. Bem, a referência construída disso, obviamente, é pessoas que possuem um lar disfuncional dentro de sua casa, com um pai etilista, um pai drogado, uma mãe ausente porque trabalha demais, porque tem que pagar conta, um pai e uma mãe ausente, ou um pai e uma mãe que deixam a criação sobre os avós, sobre outras referências, e essa criança cresce de formas bem peculiares. Ela pode crescer num ambiente onde uma mãe mima muito mima demais a criança para tentar suprir a própria ausência dela, ou aquilo que ela não teve na infância dela. E também podemos ter uma criação indiferente, de certa forma abusiva, em que eu não explico para essa criança o porquê que aquilo é daquele jeito. Aquilo é porque eu quero que seja daquela maneira. E eu não explico, porque eu sou indiferente nessa criação. E aqui eu crio dois problemas, porque eu posso criar uma pessoa que não sabe bem sobre si, porque tem medo de se conhecer, já que ela tem que seguir um modelo que os pais determinam ser um modelo correto. Ou pode ser um modelo muito crítico, em que eu tenho que gerar uma recompensa para mim mesmo, e pode ser confabulado ou não, de que eu estou tentando fazer o máximo que eu posso, certo, mas o tempo inteiro, independente do que eu faça, a minha mãe narcisista, ou meu pai narcisista, de repente, pode me referenciar conceitos os quais eu não consigo entender e aceitar sobre mim mesmo. As duas coisas são bem disfuncionais, de uma maneira muito peculiar. Nós tendemos a falar mais da dependência emocional, dos pais separados, dos pais que brigam, da ausência, enfim, tantas outras situações. Mas esquecemos também que toda essa alteração no eixo infantil, ela pode levar a uma formação de um caráter com transtorno de personalidade. Entre eles, o transtorno de personalidade borderline, o qual a pessoa é extremamente ansiosa, entre um estado de frustração e receber um não, que é possível a todo momento em sua vida, fica violenta, fica moralmente violenta fisicamente, transtorna o humor, vai para um alto e um baixo, que é um transtorno de personalidade, que é borderline pela linha de borda, pode passar pela sociedade como alguém normal. E o narcisista, por exemplo, é outra pessoa que passa como alguém normal, alguém de mau caráter, mas, de fato, nós não temos muita informação filtrada dentro do país, e, sobretudo, que venha a levar o transtorno de personalidade como o que ele verdadeiramente é, uma doença mental dentro do escopo da sociedade, da Associação Americana de Psiquiatria. É, dentro de uma classificação chamada DSM-5, um transtorno mental, uma doença mental. E tendemos a encontrar, né, do lado religioso, afinal de contas, né, a gente está num país que tende a ser, do ponto de vista mais cristão, né, então aquele entendimento que muitos determinam seres das trevas, pessoas do mal, pessoas que não sei o quê, se parece como se tivesse com algum espírito maligno dentro do corpo, nada disso. Eu fico muito triste de ver quando essas informações são compartilhadas dessa forma, sobretudo porque eu sou médico e eu tendo querer ver as coisas mais como um lado da ciência também, que é uma neurociência, faz parte da psiquiatria, muito ligado à parte neurológica, né? Ao estudar mais profundamente isso, sobre a dependência emocional e também sobre o próprio narcisismo, eu percebi que existe uma semelhança na tomada de decisões, uma decisão a qual, no dependente emocional, eu preciso da aprovação
de um terceiro elemento. Esse terceiro elemento pode ser um familiar, um pai, uma mãe, um vizinho, um amigo, mas geralmente está dentro das relações amorosas com alguém que me traga um instinto daquilo que eu preciso, de alguma forma, fazer sentido na minha vida. Então, baseado em 3 instintos, né, que a gente vê com maior frequência: instinto da aprovação, que é buscar alguém que aprove o meu próprio comportamento, que aprove a maneira como eu sou, como eu me comporto diante o mundo. O instinto de completude, que é buscar alguém que realmente complete algo que eu tenho menos habilidade, né, para poder realizar. E um instinto, esse sim, faz muito mais sentido no dependente emocional, como eu falei introduzindo esse assunto, da familiaridade, que é alguém que, de fato, busca alguém familiar aquilo que lhe foi, por exemplo, na infância, para poder se relacionar de forma, como você já muito bem descreveu anteriormente, inconsciente. Não está consciente isso. Não é a vontade do indivíduo que isso aconteça. E baseado dentro desses 3 instintos, a pessoa acaba buscando relacionamentos que lhe parecem dar sentido, como um sentido da aprovação, o sentido da completude e o sentido da familiaridade. Então, você tem que identificar na pessoa, dentro de uma terapia, dentro de um processo, qual que é o instinto que mais fala alto dessa voz, que são como se fossem, eu tento falar assim, cada um carrega dentro de si 3 vozes, né? A voz da sua infância, daquilo que você viveu no passado, daquilo que foi a sua referência, daquilo que você entende como certo e errado, né? Digamos que, sei lá, uma moça via o pai batendo na sua mãe o tempo inteiro, e aquilo para ela vai falar: poxa, todos os homens são maus. A minha voz da infância não vai dizer que os homens são bons, os homens batem nas mulheres por qualquer coisa. A voz do que está em torno da gente, geralmente a voz dos amigos, a voz do que você procura na internet, o material que você gosta mais de estar consumindo, isso seria só a voz do seu momento. E o seu momento, muitas vezes, é influenciado pela voz da sua infância. Se eu tenho um abuso do homem contra a mulher, de repente eu vou ter amigas que vivenciaram uma situação parecida e que abominam esse tipo de situação de agressão, por exemplo. E a voz da própria relação, né? Que é esse relacionamento meu. O que ele fala? Eu sou uma pessoa que está sofrendo indiferença. De alguma maneira, esse relacionamento ele me traz muito aborrecimento. Então, quando eu penso sobre restauração em relacionamentos, eu tento ver também, além da própria infância que a pessoa viveu, daquilo que fez sentido para ela, o que ela se cerca no momento de conteúdo, o que a relação que ela tem no momento fala com ela. E aí, eu tento trazer de uma maneira, funcional. Qual é a tua voz mais correta? Que às vezes eu tenho paciente que tem as 3 vozes incorretas. E aí é um processo terapêutico, que é pegar uma pessoa com desejo de uma vontade de sair desse tipo de relação e ela manifestar essa vontade. Eu tenho que dar um direcionamento. É preciso. Esse trabalho do terapeuta é fundamental. Mas às vezes a pessoa já tem uma voz funcional dentro dela. Ela só não sabe que é funcional. Porque a referência é tão ruim no que ela vive que ela não consegue entender. Então, por que as pessoas acabam repetindo esses ciclos? Pela falta de conhecer. A própria repetição. É muito mais fácil eu ficar no meu conforto achando que eu posso aprender com essa experiência e agora eu não farei mais igual, do que, de fato, encarar o conflito de entender toda essa história que eu falei até agora e, de uma certa maneira, ocupar aquele buraco que estava lá no coração, que é a falta de profundidade de identidade. Então, na minha percepção, a dependência emocional, ela, de fato, altera centros da decisão. Eu procrastino uma decisão, eu baseio a minha decisão em uma outra pessoa, no que ela deseja e não no que eu desejo. Muitas vezes até pela necessidade do apego de ter que estar com alguém. A dependência emocional fala muito sobre carência também, sobre apego emocional. Da perspectiva do narcisista, ele também tem problema no centro da decisão. Porque nele está mais acendido o desejo de ter a recompensa o mais rápido possível, custe o que custar. E essa falta de empatia, isso é uma falta de empatia. Eu não me coloco no lugar de alguém. Eu preciso de fazer aquilo porque aquilo me recompensará a um ponto que eu terei prazer. E é um prazer efêmero, muito bem qualificado. Ao mesmo tempo que em ambos existe o medo.
No dependente emocional, o medo de ser uma pessoa sozinha, que não vai ter ninguém, que não vai conseguir ter uma família, que não vai ter um sentido de vida nisso. Enquanto que no narcisista, existe um medo de ser visto como alguém do que realmente é frágil, uma pessoa de baixa autoestima, alguém que tem problemas, como qualquer outra pessoa tem problemas, mas no narcisismo grandioso, sobretudo, há o medo de falhar, de mostrar para alguém que não é nada daquilo que tenta ser. Então, aí eu vejo a doença de uma forma... Se você me permitir, doutor, eu gostaria de fazer uma contribuição, porque está tão rico esse nosso papo, e eu gostaria de fazer também um pedido especial para esse público que está nos assistindo. Quantas pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento? Por favor, gente, faça um ato de bondade, igual o nosso maior mestre Jesus Cristo. Envie um monte de aviãozinho para aquela pessoa que você sabe que precisa desse conteúdo. Ótimo. Eu vou deixar essa live salva. Um pouco sobre meu processo também no consultório. O que eu percebo, atendendo muitos casais, que uma das maiores dificuldades que nós vemos hoje nos casais é a falta de comunicação assertiva. Uhum. Então, eu gosto muito do trabalho do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, e eu tive o grande prazer e a honra de hoje, inclusive, é um grande amigo, o professor Maher Musleh, da comunicação pacífica. E nós desenvolvemos a CAPA, que é a comunicação assertiva pacífica amorosa, que inclusive está no nosso curso online do Método GT, que é do Gozo da Transformação, onde eu trago de uma forma muito prática no dia a dia. Porque o que eu percebo, doutor? É muito fácil eu criticar. É a coisa mais fácil que tem eu criticar o outro do que olhar para mim. De eu entender o que está acontecendo comigo. Qual que é o processo? Quais são as feridas que estão sendo mexidas quando eu tenho, por exemplo, a ferida da rejeição. Eu rejeito primeiro porque eu tenho medo de ser rejeitado. Então, quando eu começo a entender esse mindset, essa configuração da minha mente, que a função da mente, a gente já sabe, é de autopreservação. Então, peraí, antes de eu ser machucado de novo, eu vou rejeitar para não ser machucado. E muitas pessoas, e aqui eu quero fazer a contribuição, chegar onde o senhor estava falando, que é exatamente por que a gente cria certos padrões, né? Por que a gente, às vezes, entra no bonzinho para agradar o outro e desagradar a gente. Eu, por exemplo, né, eu tive um movimento que eu tinha tanto medo de perder a minha parceira que eu aguentei muita coisa, muita humilhação. A ponto que vamos trazer na parte sexual, você já acabou. Você vai me deixar assim, na mão? E isso para um homem, e aqui, quando a gente não tem esse entendimento, eu falo por essa classe que hoje, vamos colocar assim, são poucos os homens, por isso que eu admiro muito o seu trabalho, doutor, porque hoje a gente vê com mais facilidade mulheres nesse campo do autoconhecimento. Há 34 anos atrás, eu era o único homem, às vezes, numa formação. Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos, era estranho. E eu falava assim, cara, como assim? Por que os homens não buscam isso? Uhum. Porque precisa entender o que você falou, as duas maiores referências, o papai e a mamãe. Né? O que é o papai? É a maior referência masculina. Se eu vejo um papai bobão, banana, essa é a referência que eu tive. De homem em casa. E aí, as mulheres na busca, né? Vamos falar agora, eu tenho mais de 40, então eu tenho 48 anos, para ser mais tranquilo aqui, porque não tem problema nenhum com a minha idade. E o que acontece? Na época da minha mãe, dos meus pais, muitas amigas da minha mãe não podiam trabalhar. Então elas tiveram vamos colocar assim, um relacionamento, às vezes, tóxico e agressivo, numa época que não tinha essa informação que nós temos hoje. Uhum. Por isso é importante, sim, o autoconhecimento, para que a gente possa entender que nessa ânsia que a mulherada teve de querer fazer dinheiro e entrar na energia masculina, acabou se perdendo. Sim. Né? E o conceito da família também acabou se perdendo. E eu não sei
como é que é a sua linha, mas a minha linha primeiro é Deus. Para mim, nada acontece por acaso. Tudo acontece, tem um motivo, mesmo que a gente não consiga entender naquele momento. Nada está acontecendo. Essa pessoa não entrou na minha vida à toa. E por isso que nós estamos trazendo aqui um assunto que é muito procurado no consultório, que é essa dependência. Por que eu fico dependente desse bostinha? Sim. Eu falo muito, a pessoa fala assim, Geraldo, você não sabe o que está acontecendo comigo. Mas eu não tenho jeito, eu não consigo ficar sem ele. E não consegue o quê? Consegue sim. Só que você não quer sair da sua zona de conformismo. Tá ruim, mas tá bom, né? E aí, doutor, eu gostaria muito de escutá-lo sobre esse ponto de vista do que é saudável. Porque olha que interessante. Nós temos um entendimento de que um corpo magro por fora, bonito, você já está saudável. Não, e a sua mente, como é que tá? Como é que estão suas emoções? Como é que está sua energia? E aí, nós vamos entrar nesse parâmetro da pessoa que faz com o propósito de machucar o outro. Né? E aí a gente vai falar sobre essa questão que a gente atrai o que a gente precisa trabalhar com a gente. O senhor concorda com o que eu estou falando aqui, o Anderson? Tá tudo certo, é isso aí. A dependência emocional, sobretudo identificada, né, dessa forma que eu falei, dessa necessidade, aprovação, com referências ruins, carência, apego, as pessoas que eu, pelo menos, tenho dentro das minhas redes sociais, e acredito que você passa pela mesma situação, primeiramente, elas não reconhecem que elas têm um problema. É muito semelhante ao caso do próprio narcisismo, que eu falo muito que é muito fácil falar dos outros. E realmente você falou, tocou muito. Eu digo assim, daquela música, daqueles que você deve ter visto, o inferno são os outros. É verdade. É muito real isso. O inferno são os outros. A gente não é o errado. Mas a própria tendência de você não saber o que te coloca numa situação de repetir o ciclo novamente. É fato. Você repete o ciclo de destruição porque você não sabe o que você está passando. Então, primeiro, conhecer é fundamental. Porque aí você vem para o estado de desejo. Não quero mais ter isso na minha vida. Que é o que muitas pessoas que estão aqui no momento, né, ao vivo, estão, a maioria delas, no desejo. Ou na manifestação da própria vontade, que é eu vou fazer o que tem que ser feito. Se eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou sair do conforto. Vou entrar no conflito. E o conflito dói. O conflito é uma zona dolorosa. Ela vai me levar para a vitória, da zona da vitória, mas ela vai ser um processo que vai me amassar inicialmente. Como é que eu sugiro que as pessoas aprendam sobre isso aqui? Sugiro que começam a desenvolver virtudes. Primeiro, com gesto de integridade. Acho fundamental. A pessoa assumir responsabilidades, parando, né, de culpar os outros ou culpar as circunstâncias. Tem um livro que é o Segredos da Mente Milionária. É o primeiro nível de consciência, né? O primeiro nível de consciência é o vitimismo. É o vitimismo. E muitas pessoas não querem sair desse círculo vicioso repetitivo e entrar no círculo virtuoso, porque tem o trabalho de desenvolver essa virtude, não é verdade, doutor? Verdade. Eu vendo essa parte do autogoverno, que é a palavra mais adequada, isso que eu estou dizendo, o autogoverno é justamente eu parar com essas lamentações do que eu estou vivendo, da circunstância, da culpa das outras pessoas e o vitimismo, e assumir a responsabilidade. Então, o autor do Segredos da Mente Milionária, ele leva para o lado financeiro, mas é uma verdade. Você pode fazer com o dedo esse movimento, ela degola. Está degolando a sua vida sentimental, degolando a sua vida financeira, porque o comportamento de pessoas ricas financeiramente não é culpar as coisas, não é culpar circunstâncias, as pessoas, elas assumem a própria responsabilidade do que elas fazem. Quando você tiver esse comportamento na sua vida financeira ou na sua vida sentimental, pegue o dedo, faça, até machucar mesmo, até ficar vermelho, que é um gesto de lembrar. É mnemônico. Estou lembrando do gesto, estou reclamando dos outros.
Não importa se você reclama mentalmente, se você abre a boquinha para falar, para reclamar. Importa aqui, ao assumir autogoverno, a possibilidade de ter integridade, que é fundamental nesse processo de saída da dependência emocional, é maior. Você vai assumir gestos fáceis, moderados, difíceis. Fala um gesto difícil. Eu creio que para muitas pessoas deve ser difícil treinar todo dia numa academia. Mas treinar traz disciplina, treinar traz uma nova ambiência que as pessoas não estão acostumadas. Eu acho que creio que ninguém vai numa academia tomar um milkshake do Bob's de 2 litros. Acho que as pessoas vão lá treinar, pegar um peso, vão trazer uma hipertrofia, um aeróbico. Isso vai trazer saúde, traz liberação de endorfinas, peptídeos cerebrais, o músculo para de produzir miostatina, que causa resistência insulínica, aumento de pressão arterial. Existe um benefício de saúde, um benefício estético, que é o autocuidado. Já vai entrar numa disciplina. Por exemplo, você fala assim, olha, fala já outro gesto difícil. Eu acho super difícil, na minha opinião, menos para mim, tomar banho natural todo dia. É difícil. Então, se a pessoa assume um compromisso desse, de que vai tomar banho natural todo dia que acordar, mesmo que esteja frio, é uma baita integridade. E é nessa disciplina de manter uma constância adentrando novos ambientes, que a pessoa ela tem que entrar em ambientes que ela não estava antes, que sejam produtivos. Curso inglês, ou outro idioma, dança, que a dança desenvolve um outro lado do cérebro, como instrumentos musicais e canto. A cultura traz um relaxamento, né? No momento que um dependente emocional está muito sozinho, ele fica numa angústia. Tem pontos de relaxamento dentro da acupuntura, que é algo que muitos estudos aqui no Brasil não falam, mas é verdade. Isso é muito bom, é excepcional. Né? A meditação, né, doutor? Meditação, perfeito, muito bem lembrado. Artes marciais que trazem, além da força, disciplina. Esses gestos de integridade com novas ambiências, constância, essa palavra é muito boa, né? Novas ambiências. Estou fazendo coisa que eu não fazia antes. Constância. Sendo regular nessa rotina. Trago a minha rotina aqui. É isso que vocês têm que entender quando fala de dependência emocional. Não é mais a rotina dos outros. É a minha rotina. Aí a minha rotina ela é íntegra. Eu tenho que fazer aquilo, porque aquilo ali é muito bom. Aí eu entro no outro ponto, que o dia tem que ser produtivo, tem que desfrutar desse dia, tem que descansar nessa jornada, e eu transbordo. Se eu vim aqui, né, eu estou no horário de Brasília, são quase 11 horas da noite, transbordando para vocês aqui. Então, eu já produzi, eu estava de plantão. Eu sou médico, estava de plantão. E eu desfrutei também. Qual foi o meu desfrute? Cara, hoje para mim o meu desfrute foi tomar um banho quente com a água batendo aqui, eu tô relaxado. Olha, acabei de falar que gesto de integridade, tomar banho natural. Depende da pessoa, cara. Sim. A referência do que é fácil ou difícil, para cada um, dá um plantão de 12 horas, numa emergência, em outra cidade. Vim falar sobre esse tema, eu estava em outras consultas mais cedo. Pode ser muito impossível para alguém, mas para mim é a minha integridade falando alto, porque eu sou íntegro com o que eu faço. E ainda postei muito conteúdo hoje. Isso tudo é o quê? Ocupando a minha vida para ser mais interessante. Não é interesseiro, não. Interessante. Facilita o network. Olha o network que você faz quando você abre a sua boca tem coisa para falar positiva. É mais do que autoconhecimento. Essa jornada faça ser uma jornada para ajudar os outros também. Isso traz uma reciprocidade natural, que é outro motivador de sentido de vida. Olha o que eu estou falando. Muito interessante. Você falou sobre a questão da motivacional. Eu sou muito interrogado, porque todos os dias eu tenho uma sigla que eu inventei que se chama DPC. Tudo começa com uma decisão, dar uma cisão. O que é da minha criança ferida interior? E para quem não sabe o que é uma criança ferida interior, é como se fosse uma criança mimada. Ela quer as coisas do jeito dela, da forma dela, no tempo dela. P de prioridade e C de constância. Olha como é que nós estamos alinhados nesse nosso entendimento. E eu falo para as pessoas assim, eu medito todos os dias. Eu vou para academia todos os dias. Eu não faço porque eu tenho motivação, estou esperando a motivação, não. Não, e aqui é muito importante a gente entender que nessa vida editada que a gente vê hoje em dia, é muito fácil entrar na energia da comparação. Muito fácil. Então eu olho
Ah, o doutor, olha a vida dele, ele vive viajando, ele vive fazendo isso aqui, olha a mulher dele, não sei o quê. Peraí, todo mundo quer ter o que você tem, mas ninguém quer fazer o que você faz. Não, Uai. é um sacrifício. Então, e aí a gente entra em níveis de consciência, que a gente já começou a falar, que o primeiro é o vitimismo, o segundo é a autorresponsabilidade. Todo mundo precisa entender que sem a autorresponsabilidade não existe processo de mudança. Por quê? Porque você vai querer, e a gente está falando sobre a dependência, você vai querer que o outro faça por você. Ô, doutor, vamos fazer o seguinte, você pode malhar para mim amanhã a perna? Ó, e outra coisa, eu quero uma perna assim, ó, definida, eu quero um peitoral assim. Pô, se existisse isso, eu teria que dar mais dinheiro. Fazer mais dinheiro. Por quê? Porque as pessoas querem uma coisa muito imediatista. As pessoas querem hoje, principalmente, fugir do simples, do eficaz. As pessoas querem o destino. Elas não querem a jornada. Exatamente. A jornada é, de fato, o que vai lhe ensinar como chegar ao destino. Isso a gente leva até para o lado financeiro. As pessoas querem ser ricas. Qual é a jornada para uma riqueza? Ninguém quer viver ela. É dura. E uma outra coisa que eu posso contribuir também. Você está pronto para pagar o preço? As renúncias? Abdicar, às vezes, de um final de semana para você estar estudando? Para estar de acordo com o que você quer, até inclusive no seu relacionamento? Então, Anderson, vamos entrar num parâmetro aqui, agora mais focado na questão do relacionamento. Qual, na sua visão, é a forma mais assertiva para quem já está numa dependência emocional, num relacionamento? Por exemplo, eu passei por um relacionamento onde essa pessoa tinha desvios comportamentais que talvez o diagnóstico na época não foi assertivo, mas hoje características pode ter a característica do borderline, por exemplo, ou de até, no caso, na época foi falado de uma pessoa bipolar. Vamos trazer em relação a como esse público que está enfrentando uma dependência ou um relacionamento e convivendo com um narcisista, o que essa pessoa precisa fazer para sair desse relacionamento e entrar num relacionamento saudável? Perfeito, pergunta fundamental, né? Primeiro, sobre os transtornos mentais, né? Você acabou de falar, faz todo sentido, inclusive. Porque é comum você ver dentro dos transtornos de personalidade, entre os mais famosos, né? O borderline e o histriônico, mas temos o borderline e o narcisista, mas a gente tem o histriônico, nós temos o antissocial, né? Temos pelo menos uns 10 transtornos de personalidade existentes. As pessoas não imaginam que existem, são bem específicos. E o transtorno de personalidade, ele permite, sim, que você possa ter dentro um quadro de bipolaridade, um quadro de depressão, ansiedade. É comum essas condições serem vistas, inclusive no narcisismo, que alguém acha que não existe sim, narcisista bipolar, narcisista ansioso, narcisista e sociopata, narcisista, sociopata e psicopata. Tudo isso está baseado, eu prefiro jogar para esse lado científico, que foi feito muitos estudos. Essas referências que eu busquei são referências dos últimos 2 anos, estudos com tomografia, para poder analisar as áreas estimuladas no cérebro dessas pessoas. Tanto psicopata, como sociopata, como narcisista. O narcisista difere dessas outras condições por ter um apego pelo ego. Ele não faz pelo dinheiro, ele não faz exatamente por uma disfunção de transgressão social. Já o sociopata, ele é capaz de fazer pelo dinheiro, por algo que não leve à violência física propriamente dita, enquanto o psicopata não tem regra nenhuma. Mas os centros de alteração são exatamente os mesmos que eu falei lá atrás. O córtex pré-frontal, ventromedial, uma área localizada nessa região do meio do cérebro,
né? A parte frontal, a parte da frente, e a amígdala cerebral, que é uma estrutura muito interna, responsável pelo centro do medo e o centro da decisão. Para começar a falar assim dessas relações, de qualquer maneira, elas vão estar iniciadas no processo de criação, numa ausência, num abuso indiferente, numa pessoa mimada. E cada componente dessa relação, ou seja, o pai e a mãe, cada um em separado, podem gerar esses transtornos, como ansiedade, depressão, bipolaridade, transtornos de personalidade, né? E a própria dependência emocional, que, embora não seja uma doença, é um estado com o qual existe uma preocupação que a vida emocional fica muito prejudicada, as decisões para viver um relacionamento saudável. Mas entrando no campo das doenças mentais, ao falar isso, você poderá, vendo uma live como essa, ficar mais informado e saber o que você está lidando. Porque o primeiro problema de tudo é que os transtornos de personalidade, eles passam desapercebidos. A bipolaridade não passa desapercebida. Você percebe que uma pessoa tem um problema, altos e baixos, repetição dos ciclos. A vida parece que não evolui. Você percebe que existe alguma coisa. Um depressivo, você vê ações de tristeza, uma pessoa abotoada, quer ficar solitária. O ansioso fica muito taquipsíquico, pensando no futuro. E as pessoas têm facilidade de reconhecer isso. Quando você fala do transtorno borderline, não. Pera lá, deve ser uma pessoa que só ficou muito irritada. O narcisista, pera lá, deve ser isso aí deve ser coisa da sua cabeça, né? E aí a gente entra dentro de relações de fato abusivas. Borderline, nos últimos 20 anos, muito bem estudado, né? Borderline, pessoa que tem estabilidade de humor, tem essa capacidade de não lidar bem com as frustrações. A medicina buscou uma terapia com isso, com a estabilização do humor da pessoa, né, com estabilizadores, como lítio, né, o Pristico, que é uma das últimas medicações, muito boa. E também, ao mesmo tempo, o tratamento da ansiedade dessas pessoas. E aí, com medicamento, com a terapia, o borderline, de fato, assim como um bipolar, também recebendo um tratamento adequado, ele tende a ter relações sociais muito tranquilamente. Embora o transtorno de personalidade, eu volto a falar isso, a pessoa tem dificuldade de reconhecer que ela tem um problema. E isso cabe a gente, quando a gente ama muito a pessoa e quer desejar falar com alguém, existe uma maneira que você possa dizer isso para um borderline, por exemplo. E eles aceitam ajuda. O narcisista, ele tem um problema muito grave, que é a confabulação. Para adentrar esse assunto, a gente precisa entender um pouco também dessas virtudes que eu estava falando sobre a dependência emocional. A gente tem que desenvolver coisas que a gente não tem, né? Muito facilmente. Prudência, temperança, justiça, né? Fortaleza. São virtudes, chamam de virtudes cardinais, né? Mas são realmente aquela capacidade de ser justo, ser uma pessoa que recíproca verdadeiramente ao que se recebe, alguém que suporta os dias difíceis, porque relacionamento é feito de dias ruins também. Muitas vezes a gente acha que só vem os dias bons, mas os dias ruins são bem presentes. A prudência de suportar tudo isso e manter a paz interior, uma calma para realmente não desistir daquilo tudo, né? Uma temperança para suportar também esses momentos. Tudo isso que eu estou falando de uma maneira resumida é uma virtude que a gente tem que buscar. E dentro disso, ele tem chama de faculdade da alma, né? Que é capacidade sensitiva, imaginativa, a razão, a opinião, a espiritualidade. Isso está muito, muito intimamente relacionado, né, que eu falo, sobretudo no narcisismo. A gente percebe um apego muito grande pela sensação, pelo prazer efêmero, né? O narcisista, para você reconhecer esse padrão comportamental, você tem que vivenciar essa relação na intimidade. E sobre o que você falou, como que você percebe doenças mentais e não entra no ciclo, repetição de ciclo e tudo mais? Não pule as etapas de um relacionamento. Isso é um problema crônico. As pessoas se apaixonam e a paixão cega, ela deixa a pessoa completamente disfuncional para tomar umas decisões assertivas sobre si e sobre a própria relação. E eu tenho, com a dependência emocional, o medo de ficar sozinho, de perder aquela pessoa que parece especial. E essa necessidade de apego já gera o pulo da intimidade e vai direto para o compromisso. Perceba, sem a intimidade você não é capaz de reconhecer um transtorno de personalidade, uma pessoa que mente, um mitomaníaco, que não tem realmente caráter, ou uma pessoa que não é compatível com o seu estilo de vida.
né? Afinal de contas, se você gosta do estilo de vida de academia, provavelmente você não vai se entender muito bem com quem toma um milkshake do Bob's no café da manhã. Isso é um exemplo muito claro, mas parece esdrúxulo, mas de fato, tem pessoas que buscam, por exemplo, eu quero ser pai, mas a minha namorada não quer ser mãe em momento nenhum, e ela exterioriza isso. Você está indo para um caminho, uma direção, muitas vezes, que claramente na intimidade te mostra que aquilo não é o melhor para você. Porque muitas vezes você não tem esse objetivo, dependente emocional, como eu já falei. Joga tudo para os outros. E quem não sabe um caminho, quem não tem uma direção, um rumo, qualquer caminho serve. E aí é um apontar no nariz, que vai para um lado, vai para o outro, a pessoa vai para aquele apontar no nariz. Como que reconhece? Reconheço na intimidade. Intimidade se faz com o tempo. Se faz uma relação à distância, intimidade? Não. Porque relação à distância, sem um tempo para acabar, ela também atrapalha a intimidade, porque a intimidade é contato também. Isso é muito necessário. Na minha opinião, o fato de as pessoas entrarem em relações abusivas não é só pelo falta de autoconhecimento, mas também por pular uma etapa fundamental no relacionamento amoroso, que é a intimidade. A intimidade, ela é fundamental para que eu possa saber com quem eu estou nesse momento. E eu sou capaz de suportar esses defeitos dessa pessoa, que a paixão ela vai diminuir um pouquinho, aí eu começo a ficar vendo o que está acontecendo. Depois eu deveria assumir mais esse compromisso. Mas se pula, e aí você, dependente emocional, fica no estado de codependência, que aparece o narcisista, que é extremamente afiado para manipular. Como é que são as características do narcisismo? A gente pode reconhecer por duas classificações. DSM-5, a MPD. DSM-5 me parece mais fácil de explicar para vocês. São reconhecimento de 5 características dentro de 9 possíveis. Mas, basicamente, para falar, quem está assistindo essa live vai poder identificar claramente, 3 estão presentes quase que 100% das vezes. É uma grandiosidade, que é não se reconhecer como a pessoa é. Ela reconhece como se fosse alguém muito especial, acima do que de fato ela é. Existe uma grandiosidade nisso. Ela se imagina maior. Isso traz um problema de autoimagem, inclusive. A outra é a falta de empatia, que é não sei me colocar no lugar do outro. E, por fim, a instrumentalização ou objetificação dos sentimentos, que nada mais é do que manipular os outros para ter aquilo que eu quero. Essas 3 características sempre presentes. Aí a gente tem outras, que é assumir pelos outros ganhos para si mesmo, que não são nossos. É uma enganação, de certa maneira. O problema de ter um objetivo e procrastinar esse objetivo, não conseguir terminar nada que começa. Isso é muito característico das pessoas. Dificuldade de lidar com crítica, porque mostra uma vulnerabilidade, que é algo que eles também têm muita dificuldade. Outras características presentes, arrogância, né? Uma certa dificuldade de lidar com planos futuros, de enxergar as pessoas com uma intimidade. Afinal de contas, a empatia é necessária para ter essa intimidade. E nessa classificação, quando você coloca os elementos, se a pessoa tem os 5 elementos dos 9 propostos, ela tem o diagnóstico de narcisismo, né? Eu não sou muito favorável a essa questão do traços narcisistas. De certa maneira, todos nós temos momentos que nós somos mais egoístas e, de certa forma, podemos dizer que somos um pouco narcisistas. Não sei se o termo seria adequado. De forma adequada, a sociedade ela reconhece como um transtorno de personalidade e o narcisismo patológico, que seria no Brasil chamado de narcisismo perverso, onde entram traços de uma pessoa que tem um pouco de sociopatia mesmo. Ela transgride uma norma social por benefício próprio, nem sempre só pelo ego. E pela MPD, que é uma outra classificação, ela leva em consideração 4 situações. A autodireção, que é dificuldade de ter um plano e terminar esse plano. Então, vamos imaginar. O narcisista imagina que ele vai descobrir um jeito de teleportar daqui para a Rússia. A gente sabe que isso é bem difícil de fazer, mas ele às vezes acha que ele vai conseguir teleportar e já montou na cabeça dele, só basta ele fazer. Ou é um plano muito fácil, muito tranquilo de fazer, mas procrastina. Amanhã eu faço, depois de amanhã e depois, isso aqui. Bem, dessa maneira, o que acontece? Não tem direção. Não se começa uma coisa e não termina. Então é um problema de autodireção. O outro problema é da autoimagem. Aí, novamente, falo da grandiosidade, porque de fato a pessoa não reconhece quem ela realmente é. Ela tem um problema de identidade. E aí,
ela se sobrepõe em cima das outras com uma certa arrogância, como alguém que merece aquele tratamento especial. Você deve ter visto algumas pessoas assim. A terceira seria a falta de empatia, que eu já falei, que é não se colocar no lugar do outro. E a quarta, problemas da intimidade, que de fato é a pessoa instrumentalizar e objetificar as pessoas para ter um benefício. Se a pessoa tiver 2 dessas alterações, ela já poderia ser considerada narcisista pela classificação da MPD. Qual é o benefício da MPD? Porque você consegue sensibilizar o narcisismo como vulnerável, grandioso, né? E encoberto ou aparente. As pessoas podem ser narcisistas encobertas, você não percebe o comportamento dela. Podem ser vulneráveis. Qual a diferença do vulnerável? Ele não aceita crítica, ele fica agressivo, ativa uma raiva na pessoa, né? E isso geralmente é transferido pela mãe narcisista, que privilegia um filho, mima esse filho, e ele se sente melhor do que os irmãos, por exemplo, né? E o narcisismo grandioso, que de fato é o que nós temos mais evidente, que qualquer pessoa que estude um mínimo sobre o tema entende o que é o narcisismo grandioso. Lembra até um pouco do mito de Narciso, no fato de ele olhar para a água e vai olhando, se achando bonito, e entra dentro daquela água e se afoga e morre, né? De fato, né, a gente percebe até nas pesquisas de narcisismo que muitos deles vão realmente morrer sozinhos porque a família desiste do comportamento muito complicado, né, de ter um relacionamento íntimo. Não, isso não possui. Bem, você é dependente emocional, tem uma codependência de ter alguém que, de certa forma, te entregue um amor. Porque você, dependente emocional, tem um problema lá atrás, como eu falei, faltou amor em algum momento da infância, na fase que você tinha que receber um amor benevolente, um amor incondicional, presente, custe o que custar. A gente não encontra isso nas relações amorosas, já que as relações amorosas, elas não são vínculos incondicionais, elas são condicionados, de fato, a ter alguém ou não ter alguém. Você toma essa decisão. Quando você tem um pai narcisista ou uma mãe narcisista, você não toma essa decisão. Aqui eu entro mais uma questão para responder de uma maneira bem completa essa sua pergunta. Como lidar com isso? Porque se eu reconheço que eu tenho um problema de dependência emocional e procuro um processo terapêutico e estudo sobre isso, qual decisão eu tomo quando percebo que eu tenho um namorado, uma namorada, ou um marido ou uma esposa narcisistas? De fato, eu deveria me afastar e cortar qualquer vínculo, porque já que essa pessoa manipula, ela não tem intimidade, ela não tem empatia, ela não gosta de mim, ela quer me usar para ter alguma coisa. É uma relação abusiva. Seria o mais óbvio, né? E, de fato, é o que se recomenda. Corte totalmente o vínculo com essa pessoa, termine esse relacionamento, não tenha contato com familiares, espere as manipulações futuras ou até a mesma raiva narcisista. A raiva narcisista ativada pela exposição, porque eles têm um temor pela exposição. E as técnicas de abuso, como o Ruvnik, que é aspirar a pessoa de volta. Não, agora eu vou melhorar, me perdoe, pelo amor de Deus. Eu reconheço que eu tenho um problema, eu vou procurar um psicólogo, eu vou ficar lá, eu vou fazer terapia. Se você voltar para mim, eu peço a Deus que me dê você de volta. Eu ouvi isso, tá? Isso aconteceu comigo. Peço a Deus, você é um excelente namorado, não tem como acontecer novamente, me perdoe. Eu não pensei que eu estava fazendo. Aí, se você der uma segunda chance, você é totalmente manipulado novamente por uma relação abusiva. E o outro que é bem famoso no Brasil de falar, mas hoje até li um artigo, né? Há pouco eu estava lendo, sobre o gaslighting, né? Que é uma manipulação do tipo tornar uma mentira uma verdade. Fazer com que a pessoa tenha dúvida da sua própria sanidade mental sobre o que ela está passando. E essa é uma técnica também utilizada, que a pessoa precisa reconhecer. Isso a gente vai ensinando na terapia, porque senão a pessoa não entrou no caminho de Deus, agora realmente mudou. Do dia para a noite, foi uma água para o vinho. Mas não existe esse processo tão repentino que aconteça isso. E é uma outra técnica, que é o próprio gaslighting, que é bem conhecido, né, lá fora. Bem, o tratamento disso seria eu cortar totalmente o vínculo. Reconheço que sou dependente, quero sair fora disso, não tenho contato com o narcisista mais, corto tudo, bloqueio. As pessoas têm dificuldade pela necessidade de apego de fazer isso. Beleza? Mas, bem, nessa situação, nessa circunstância tão difícil, nós temos pessoas que têm filhos com narcisistas. E aí eu te pergunto, como corto um vínculo total com essas pessoas? É possível, porque eu tenho um filho
que tem um pai, legalmente ele é pai, legalmente aquela pessoa é mãe do meu filho. E eu passo muitas dessas situações com pacientes, porque eles me perguntam o que eu faço. O que eu faço? E aqui tem um agravante, né, doutor? A gente fica numa situação muito delicada, porque a grande maioria é muito inteligente e manipula os filhos contra o parceiro, né? E é muito interessante a gente entrar em alguns aspectos onde as pessoas não entendem, porque o que eu mais escuto é: não, ele vai mudar, ele vai mudar. Eu não consigo ficar sem ele é tudo na minha vida. Uma pessoa que falou, minha alma gêmea. Gente, vamos sair um pouco, tá? Aqui da primeira camada, do primeiro nível de consciência que é o vitimismo. Se você está aqui, eu acredito, e o doutor também, que você está buscando uma solução. E para tudo tem uma solução, só não tem para a morte. E o que é importante a gente entender é que só faz conosco o que a gente permite. Exato. Então, peraí, vamos achar solução? Ok, eu tenho um apego, sim, ok. Nível de consciência, ok, eu estou apegado a ele. Ok, qual foi a referência que eu tive? Qual foi a referência de relacionamento que eu tive com o papai e com a mamãe? Por exemplo, eu, homem, vi o meu pai apegado à minha mãe. Fazia tudo. Então, assim, a gente precisa entender também que tem sim, agora vamos entrar um pouco na área das crenças, dos paradigmas, dos dogmas, né? Tem sim uma crença, talvez, por trás. Tem sim, talvez, um dogma, um paradigma, ou associação, né? Que sinapses neurais, através do passado, aconteceram, né, doutor? Que você alimentou e continua alimentando, que você só vai ser feliz com esse bostinha. Sim. Que ganhos! Agora vamos falar sobre ganhos primários e secundários. Tem ganhos primários e secundários e eu tava... Claro! Ai, olha, coitado do doutor Anderson, ele sofre com a menina lá. Vamos lá dar atenção para ele, ganha atenção até na doença. Então a gente precisa ter esse entendimento aonde eu quero ir. E muitos que eu percebo, o doutor, se eu me corrija se eu estiver errado, é que um dos grandes erros que eu vejo no consultório, e especialista nessa área do relacionamento, eu vejo o seguinte, que muitas pessoas estão perdidas porque não sabem o que querem. E focam no que não querem. Exemplo, tá? Como um grande estudante da comunicação, eu percebo que é o seguinte: eu não quero brigar com você. Parece lindo isso. Uhum. Não é lindo. Tem dois grandes erros aqui. Eu estou focando no que eu não quero e eu estou focando no negativo, que é a briga. Nosso maior mestre, Jesus Cristo, ele nunca focou no negativo. Como é que eu coloco isso, por exemplo, nessa capa que é a comunicação assertiva pacífica amorosa? Eu quero um relacionamento harmonioso, amoroso com você. Mas é o que a gente está falando aqui. Muitas pessoas não estão identificando o que elas querem. Elas estão perdidas. Por quê? Porque a manipulação do outro, às vezes, está assim: ninguém vai te fazer feliz igual eu faço. Exato. É isso aí mesmo. Perfeitamente. Cara, eu tô amando essa nossa live, mas já passou 1 hora, doutor. E agora como é que nós fazemos? Se deixar falar, perguntando aqui. Vamos acolher um pouco. Mesmo. Vamos acolher um pouco esse pessoal que está perguntando aqui, doutor. Vamos lá. A Fernanda está perguntando assim: conteúdo importante de vocês. Ter clareza da situação e se preparar para o rompimento. É incrível como uma pessoa fica mais saudável, mais bonita, mais leve quando se livra do narcisista. Sim, é muito interessante você colocar, e as palavras têm poder, mas não é fácil esse processo, né, professor? Né, doutor? A gente precisa explicar isso para as pessoas, porque todo mundo vê hoje você nesse patamar que o senhor está. Me perdoa chamar o senhor, é porque é uma
É uma reverência, tá? É, ver, às vezes, você num patamar, tendo hoje um nível de entendimento, de consciência e de responsabilidade e de transbordo na vida dos outros, mas, peraí, alguém te perguntou o que você passou? Se foi fácil para você chegar até onde você chegou? Então, muitas pessoas querem ter o resultado, mas não querem fazer o que precisa ser feito, Exato. né? Vamos voltar aqui, doutor, para a gente poder dar atenção. Sou casada há 24 anos e há poucos meses descobri que meu marido é narcisista. Está sendo muito difícil lidar. Envolve não só a relação marido e mulher, mas os filhos também. Nós falamos sobre isso, vamos voltar aqui. Doutor, eles manipulam até o psicólogo? Sim, eu passei por isso. Eu passei por isso. O A minha terapeuta do meu situação ex-marido já disse aconteceu isso comigo. que ele tem traços narcisistas, mas não é propriamente um narcisista. Isso é possível, doutor? Não, o narcisismo é bem claro na sua manifestação, né? Só é ou não é. O traço, eu não acredito nisso, porque a manifestação, como eu falei, as três coisas que são presentes: falta de empatia, grandiosidade, a instrumentalização para ter o benefício próprio, um sentimento talvez de ser especial. Essas coisas são muito presentes e é muito fácil que as três se associem a dois outros itens e você já tem um diagnóstico, não fica só um traço narcisista. Existe sim, a diferença que eu percebo lá fora se chama narcisismo patológico, que é a perversidade, que é uma pessoa que é muito narcisista, um teor maior, isso pode até existir, e pessoas com transtorno de personalidade narcisista, que seria uma forma talvez um pouco mais leve. Mas, de fato, as duas formas prejudicam totalmente o próprio convívio dentro de uma relação, né? A Magali está dizendo assim, ó, doutor, já sofri tanto que como consigo identificar um narcisista no primeiro encontro? Não consegue. É impossível. O narcisista, ele é manipulador controlador. Ele vai trazer para você uma completude inicial, até mesmo uma aprovação. E outra coisa, o narcisista, ele é muito qualificado nas sensações. Então, são pessoas muito sexualizadas, geralmente até promíscuas, tá? A busca pelo prazer efêmero é gigante. Muitos usuários até de drogas ou abuso de álcool. E geralmente o primeiro encontro com essas pessoas, inclusive até sexualmente falando, é um encontro inesquecível, sobretudo por dependente emocional, que é mesmo uma maneira de fisgar alguém para adquirir um controle, porque afinal de contas é uma pessoa que tem uma capacidade de gerar um prazer acima da média, que outras pessoas não geram. E eu conheço muitos pacientes que ficam justamente dependentes dessas sensações, que é, na verdade, a alegria. É um prazer efêmero que gera alegria. E a felicidade, ela não está vinculada a somente o prazer. A felicidade, ela está vinculada a uma razão de existir, a um sentido de viver, que você encontra, geralmente, segundo, né, o Viktor Frankl, que foi mais fez sobre a logoterapia, né, que é um pai da psicologia da terceira escola de Viena, passou pelo Holocausto, né, uma história maravilhosa. Se vocês quiserem conhecer, vocês conheceriam muito sobre essa pessoa, essa personalidade do mundo, através do livro Em Busca de Sentido, que eu recomendo a leitura, é fundamental, né? E ele tem, sobre a sua afirmação, 3 sentidos de viver. Seria o amor, uma causa a se viver ou uma dor inevitável. Por exemplo, ele passou por uma dor inevitável e sobreviveu ao Holocausto. Ele saiu, se não me engano, com 23 quilos, era só osso, no final de 4 anos de Holocausto, de estar preso dentro dos campos de concentração. Isso deu sentido de vida a ele. E o amor é capaz de dar sentido de vida, e uma causa também é capaz de dar sentido de vida. E se você tiver uma satisfação dentro do sentido de vida, provavelmente você vai experimentar o estado de felicidade mais vezes. Agora, a alegria está vinculada à produção de neurotransmissor cerebral. Dopamina, ocitocina, serotonina. Isso gera uma sensação de prazer. É um prazer que passa rápido, porque ele conecta ao receptor, relaxa, dá uma sensação de tranquilidade, como no sexo, com o ato do orgasmo, né? E isso passa. O narcisista é craque nisso. Então, no primeiro encontro, você não tem como identificar essa manipulação. Eu falo que é impossível. Você identifica na intimidade. Porque acontece aquilo que eu falei mais cedo.
a pessoa pula a intimidade, ela cai no compromisso e aí ela cai na relação narcisista. A Vanessa está perguntando, como proteger os filhos de pai narcisista, doutor? É uma questão difícil pelo aspecto legal. Você não tem direito de proteger o seu filho dessa situação em muitas ocasiões, salvo quando esse pai ele traz uma situação sociopata e socialmente muito visível, em que você poderia sim trazer uma penalidade para que ele não pudesse ter um contato com essa criança. E como você falou, o contato muitas vezes manipulador, para trazer uma visão de que a mãe é o problema de toda a relação. Ele é o especial, né, doutor? Ele é o especial. Dentro desse escopo, creio que proteger o filho desde cedo, já envolver em um processo terapêutico. Ele precisa de reconhecer também esse estado. E, sobretudo, é a maneira como você se comporta nessa relação. Porque se você também, de alguma maneira, devolver de uma forma muito, vamos dizer, grave, de uma forma muito pessoal, tudo aquilo que você está tomando como um jogo de provocação que essa pessoa está fazendo contigo, de certa forma, você está dando um exemplo negativo. Esse exemplo negativo vai ficar marcado na lembrança do filho ou da filha. Então, a proteção, no meu entendimento, é você ter o autoconhecimento sobre a doença, sobre si mesma, não entrar no jogo de provocação e ter muita responsabilidade em falar no básico, não mantendo possibilidade desse jogo se tornar algo que lhe impeça de tomar suas atitudes na sua própria vida e na vida da criança e colocá-lo no processo terapêutico o quanto antes, já que provavelmente isso vai afetar na própria formação da identidade da criança. Eu vou contribuir com uma pequena observação. Eu também tenho uma especialidade que chama HypnoKids, que é hipnoterapia para crianças e adolescentes. E é muito interessante a gente analisar o poder que nós temos na mente, né? E a gente não sabe utilizar, infelizmente, esse poder. E o que eu falo é o seguinte: falar, todo mundo fala. Se você chega para sua filha e fala assim, minha filha, você não pode gritar com o seu pai, você precisa respeitar o seu pai. Passa 5 minutinhos, você está gritando com o pai. A referência do que você fala para ela, esquece. Exato. Então, o que eu posso trazer de contribuição para isso é a sua atitude pode sim trazer você mais próximo desse filho. E assim, isso também gera a proteção. Porque eu vou falar uma coisa, eu não sei se o doutor pode trazer um pouco mais profundo essa questão, porque essa não é a minha área. Mas, por exemplo, um narcisista, ele tende a ser uma pessoa inteligente. Sim. E essa inteligência, ele utiliza da meia-verdade ou manipula uma meia-verdade com a meia-mentira. E o nosso professor da Pranic Healing, que é a pranaterapia, que é a terapia das energias, eu acredito que tudo é energia, ele fala, o Master Showa Kokusui, ele fala o seguinte: um dos maiores perigos é a meia-verdade. Porque existe uma verdade no meio de uma mentira. Quem faz isso muito bem, né? O próprio político faz isso muito bem. Exatamente! A gente tem isso dentro, enraizado na nossa política mesmo. A profissão que eu acho que mais tem narcisista é o político, porque ele manipula meia verdade com meias mentiras. Quando ele é bom para que ofereça a si mesmo recompensa por aquilo, a meia verdade ela aparece junto com a mentira manipulada. E aí, se você se comporta diante de um jogo desse, que você reconhece que a pessoa tem um problema de forma a, sei lá, querer ensinar, dar uma lição para essa pessoa, você está dando um mau exemplo para o seu filho. Infelizmente é assim que funciona. Ele tem que lidar com a manipulação de uma forma muito adulta. Eu diria que seria bater da mesma maneira que o próprio narcisista faz. É uma indiferença. Você precisa de se tornar uma pessoa indiferente a essa atitude, a esse jogo provocativo, que é um jogo abusador. Porque é um abuso moral. É um abuso moral, com meias verdades, com meias mentiras, com totais mentiras. Entra aí no narcisismo, como você falou, muito bem lembrado. Por que eles têm uma capacidade imaginativa muito grande de confabular? Você quer saber muito de narcisismo, do que é capaz de uma pessoa narcisista fazer? Tá muito fácil hoje de ver. Você assiste, Netflix tem o golpista do Tinder,
narcisista é perverso, um sociopata. Você tem Inventando Ana, uma narcisista que o advogado chega numa parte, não, é um pequeno spoiler, mas não vai fazer de falta. Ele chega e fala: Ana, você não tá vendo o que você tá fazendo? E tal. Ela, isso é tudo um plano para tentar me destruir, porque eu sou realmente essa pessoa. Cara, olha, ela não reconheceu que ela é filha de uma pessoa pobre, que ela não tem nada, que ela é uma pessoa ferrada, que tá lá fazendo uma pose. Ela engana um pessoal rico, cara. Nos Estados Unidos, ela nem é americana. E ela só não conseguiu ter o que ela queria ter, porque ela não tinha $1 milhão. Se ela tivesse $1 milhão, ela tinha feito todo mundo de besta. Não tinha nem sido presa. E o motivo dela ter sido presa, estar presa hoje, é porque o passaporte dela tá vencido, cara. Olha, Cara, o golpista do Tinder, o cara voltou para Israel, manipulou tudo, tá solto. Então, o que tu espera desse tipo de pessoa que sabe manipular? Ele é profissional. Como é que você vai jogar? Eu falo assim, exemplo, o pessoal fica rindo, mas é mesmo. Imagina, você tá jogando, você é Brasil jogando com a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, meu irmão. Você vai tomar 7-1. Você tá lá, tá jogando Brasil contra a seleção da Moldávia. Tá um padeiro no gol, o atacante é um carteiro. Cara, não tem como. A grandeza é desproporcional, não dá. A pessoa é mestre em manipulação. Ela sabe fazer aquilo muito bem. Tanto que, quando faz o Gaslit, esse de relato de caso que eu li hoje é impressionante. É de arrepiar. Pô, o cara neurocientista estudando, ele encontrou uma situação e falou: cara, essa mulher aqui, ela tem transtorno de personalidade paranoide. Quer dizer, ela é paranoica, ela tá inventando tudo que o marido dela tá fazendo e não sei o quê. Ele, cara, um cara especialista, bicho. Ele achou que aquilo era paranoide, estava explicado, mandou internar. Ele mandou internar a mulher ficou em camisa de força, quarto isolado, contra a sua própria vontade, até que um juiz de direito vai ao local e percebe que tem uma coisa errada. Ele não conta no artigo porque ele não pode. Eu também passo por essa situação, não posso contar tudo o que aconteceu comigo, né? A gente tem medo, né? A gente tem a questão processual e tudo mais. Cara, ele não conta, mas foi dinheiro. Por dinheiro, o cara montou um plano a ponto de deixar a própria esposa dentro de um centro psiquiátrico com transtorno identificado falsamente e paralisar a vida dela, cara. Isso é um gaslight total. É uma manipulação da mentira com a meia mentira, com alguma verdade, fazendo a outra pessoa ser prejudicada ao ponto de não ter mais a liberdade. Muito doentio isso que eu tô falando. E, doutor, aqui nós temos a Rose está falando assim, ó. A minha psicóloga mandou eu me afastar do meu ex, mas temos negócios juntos. O que eu faço? Já passei por essa situação com um paciente. Bem, tem uma coisa que eu falo que não sei se é tão adequado falar, mas, enfim, dizem que a paz não tem preço. Eu acredito que ela tenha. Depende de quanto que custa essa paz. Eu não tenho envolvimento com essa pessoa, que é cortar a zero. Se faria por eu desprender um negócio, eu tenho que considerar. São N situações. Às vezes eu preciso de considerar manter esse negócio ou não manter esse negócio. Porque, de fato, você vai lidar com uma pessoa que está doente. Se ela aceitasse um processo terapêutico real, isso aí, muitas pessoas me perguntam: narcisismo tem cura? A palavra cura, não. Mas tratamento, sim. Você faz uma terapia de transferência, você tem que trazer essa pessoa para a razão, porque ela perde a razão. Ela tenta só manipulação com imaginação, com sensação de prazer e tudo mais. Você tem que trazer a pessoa para uma obra de social, para dentro da espiritualidade, que é trazer para dentro de uma igreja, uma comunidade de pessoas que estão querendo o bem do outro de forma recíproca, sem esperar algo por interesse próprio. E você vai normatizando os pensamentos dessa pessoa. O problema é que dentro do narcisismo, dentro de estatística, né, uma imensa parte, talvez aí perto de 98%, não reconhece isso. É muito importante a disseminação de conteúdo. Principalmente quando a gente faz esses reels, né, que são conteúdos rápidos, são pílulas, né? Essas pílulas que a gente fala de narcisismo, vai lá e fala, tal. Muitos narcisistas assistem isso. Eles falam: cara, eu tô destruindo a vida do outro. A Josiane está perguntando assim: como se defender perante a lei em um processo de separação contra o narcisista? Você tem que entrar dentro de provas,
guardar todas as provas que você tiver da manipulação. Você pode estar passando pelo Gaslit, que eu falei várias vezes aqui. Então, guardar provas, se cercar de um bom advogado, né, que aí é uma área do direito, né? Porque você vai passar sobre um processo, muitas vezes, até de manipulação. Então, perante a lei, o que importa é prova. Eu não posso dizer, fulano é narcisista. Quem disse? Quem foi que disse que é narcisista comprovadamente? Essa pessoa fez um tratamento, essa pessoa... Não funciona assim no direito. Então, essa proteção, ela só é possível, de alguma maneira, quando você guarda as provas escritas ou de alguma imagem de algo que está acontecendo. Como eu disse, a situação desse trabalho científico, que foi um relato de caso, havia provas documentais de que existia uma manipulação por dinheiro, por exemplo. Se a pessoa não tivesse guardado isso, não tivesse tido um juiz de direito, essa mulher estava hoje dentro de um hospício. Ó, eu tive um caso de um casal, né, que eu trabalho muito com casal, e chegou ao ponto que o doutor está falando aqui, se não tivesse a prova gravada, essa pessoa foi tão manipuladora a ponto de dizer assim, eu falei isso? Eu fiz isso? Eu que vou processar contra você. E a outra pessoa ficou com medo, mesmo tendo provas. Olha que louco isso, doutor. De tanto que ela faz, causa ela fala com uma veracidade tão grande, porque a manipulação chega a um ponto, gente, eu não sei se vocês já chegaram a conhecer uma pessoa nesse nível. Ela é tão grave a manipulação dela que a gente acredita que aquilo é verdade se você não tiver um entendimento. Exato. E a pessoa tava com a prova na mão, mas a outra, que é o narcisista, colocou de uma forma tão veemente, tão verídica, que ela começou a ter dúvidas se aquilo ali realmente aconteceu. Por isso que é importante, contra fatos não há argumentos. É importante, sim, ter documentado, porque um fato, eu olhar para o fato e você olhar para o mesmo fato de uma forma diferente. E a sua criança ferida interior interpretar. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Eu atendi uma pessoa que falou que a mãe abandonou ela. Que a mãe não dava atenção para ela. E tudo aconteceu quando a mãe lá atrás só dava atenção para ela, porque era filha única. Aí nasceu a irmã. A mãe teve que dar atenção para a irmã. E uma memória dela foi quando a irmã dela sofreu uma queda, e a mãe foi correndo dar atenção para ela, e ela interpretou que ela foi abandonada. Sim. Isso não é abandono. Não é. E a partir dali, a gente fala muito sobre ECI, ECS, né? Evento causador inicial, evento causador subsequente. Ali ela começou a colocar como aquilo, sempre quando a irmã que teve uma doença acabou tendo um problema na parte cerebral, por causa dessa queda, e precisava de atenção. E aí ela interpretou que ela era mal amada, que ela era rejeitada, enfim. E aí que não é o nosso ponto aqui, mas só para trazer como as interpretações também interferem nesse processo. Gente do céu, 10h30, aqui é 10h30, aí é 11h30, o povo está perguntando, doutor. Vamos responder a última? Então, vamos. Olha só, essa questão do filme, que eu acho que traz muita realidade, tem pessoas que precisam de assistir, né? Essas duas histórias que eu contei do Netflix são histórias baseadas em fatos reais, tá? O golpista do Tinder e o seriado Inventando Ana. Mas existe uma história, um filme bem antigo, que também fala de narcisismo, que vocês nem perceberam. O Homem Invisível. A mulher, ela passa como louca. Aquilo é um gaslight total. Ela tá numa situação em que ela que passou a faca, não sei quem, ela que fez... Não, era um homem invisível que estava ali, que era realmente a pessoa que tinha desenvolvido, né? Não vou contar spoiler, mas ela foi colocada como alguém que estava fazendo aquilo. A pessoa se acha louca. Realmente se acha. Quem está de fora acha que é paranoide. E eu achei muito importante ter lido esse relato de caso hoje, porque o que libertou todas essas situações foi a informação. A informação, ela é fundamental. Onde que eu busco as fontes de informação quando eu passo nas redes sociais? Eu tenho percebido assim, que o engajamento aumentou também porque eu tenho trazido coisas científicas.
essa questão da orelhada fica muito nessa questão religiosa. Eu não tenho nada contra, porque, como eu falei, eu também sou religioso. Eu tomo cuidado muito para falar nisso, mas não tragam essa questão só religiosa dos seres das trevas. Eu li aqui de novo, eu dou uma raiva de ver isso. Que é algo muito simplório falar isso. Tem um ser humano aí, cara. Um ser humano que foi abusado, um ser humano que passou uma infância difícil, às vezes foi colocado para fora de casa, referências péssimas, desenvolveu uma doença no qual ela não reconhece que é uma doença. Olha como que isso é triste. Você acha que uma pessoa dessa consegue ser feliz? Quero que vocês pensem sobre isso. Que estado de felicidade experimenta um narcisista? Sendo que ele não tem empatia, então ele não faz aquilo se colocando no lugar do outro, sendo que ele usa as pessoas como instrumento, um objeto para ter algo para si. Então, como é que ela relaciona na intimidade com alguém? Como que alguém consegue ter amor? Você acha que o narcisista ama? Vai ter amor? Pensa sobre isso. Olha como é que eu quero contribuir com um caso que teve comigo. Ela falou para mim assim, Geraldo, chegou um ponto que um dia nós estávamos fazendo amor e ele, por cima de mim, ele estava olhando no espelho. Exato. Gente, chega a esse ponto de, assim, claro que aí já tem outras coisas envolventes, né? Mas assim, envolvendo. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente precisa colocar muita atenção em tudo isso, nessas informações. Infelizmente, eu estou muito triste porque eu gostaria de ficar aqui muitas horas conversando com esse ser que tem muito conhecimento. Eu Obrigado. só peço a Deus que continue te abençoando com essa humildade, com essa forma simples e direta e amorosa de dizer. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um que esteve aqui conosco, mas principalmente você, doutor, por ter aceitado esse nosso convite. Eu tenho certeza que esse nosso encontro será o primeiro de vários. Sim. Eu vou deixar essa live salva. Quem aqui é meu seguidor e não conhece o trabalho desse fantástico ser, por favor, vai lá seguir o trabalho fantástico do Dr. Anderson e conhecer mais sobre si mesmo e sobre o outro, né? Porque a gente pode aprender com o outro e através do outro. Então, mais uma vez, gratidão, Dr. Anderson, por essa partilha, esse bate-papo fantástico e dizer que esse espaço sempre está aberto aqui para a gente bater um papo e transbordar na vida do outro. Obrigado pela oportunidade também de falar contigo, né? A sua experiência também é fundamental para a gente distribuir um conteúdo de uma forma bem consciente, de uma forma científica, né? E nós temos uma discussão aqui durante 1h35 minutos, é um grande período aí, né? Sobre dois temas muito importantes que levam a uma destruição sobre a própria identidade das pessoas e sobre até a formação de famílias, né? O quanto isso é destrutivo. Obrigado pelo espaço cedido na sua rede social. Eu agradeço muito pelas suas palavras, né? Isso tudo aqui para mim representa muito. Você imagine que eu era um cara que tinha somente a minha mãe nas minhas lives, né? Pena que ela não está aqui, que ela ia chorar eu falando isso, mas é verdade. A gente reconhece muita dificuldade, às vezes, em falar em público e tudo mais. E eu queria que vocês olhassem isso, né? Até que eu vou ter vontade de chorar, mas é verdade. Assim, reconheçam isso como algo da própria constância, porque é justamente nos leva a ter uma melhor capacidade de lidar com as coisas da vida e nos tornarmos melhores, mais treinados, né? A gente tem que aumentar a nossa percepção de treinamento sobre as pessoas, sobre doenças, transtornos mentais, sobre nós mesmos, né? Porque muito disso falta aí também pela espiritualidade, que é um ponto que você tocou no começo, é fundamental. A espiritualidade, ela traz um rumo, um sentido também dessa própria existência, né? Espero que vocês tenham gostado e que pensem muito sobre isso. Pelo mesmo fato do narcisista não ter a empatia, vocês também desenvolvam a própria empatia. Isso lhe afasta você de aproximar de pessoas que andam ao contrário dessa normativa social,
essa contribuição. Toda vez que você for uma pessoa muito doadora no sentido da causa de uma comunidade, participe da sua comunidade, a tendência é que você também se aproxime de pessoas com um propósito melhor de vida. Eu queria muito dizer isso. Dentro desses ambientes de espiritualidade, de comunidade, de ajuda social, de treinamento físico ou treinamento mental, você tem uma ambiência muito rica de pessoas que têm um network, que eu falo que é aquela pecinha de Lego. Eu acho que o Geraldo tem uma pecinha de Lego aí para mim, eu dei uma pecinha de Lego para ele, vocês nos deram umas peças de Lego para a gente montar a nossa vida. Essas pecinhas, esse quebra-cabeça, ou daquilo que nós podemos ser, né? A gente pode ser um avião, às vezes a gente quer ser um carro, né? Dá para chegar longe sendo um avião, voar lá para o outro lado do planeta, mas quer ser um carro, e o carro não vai passar o oceano, né? Mas a gente, aprendendo com o próprio conhecimento, desenvolvimento humano, a espiritualidade, a ajuda das pessoas, comunidade, tudo isso trazendo um sentido de vida, que é um sentido de causa social. Aí sim, a sua personalidade ela pode ser mais profunda. Eu não digo que você tenha que ser Madre Teresa de Calcutá, tenha que ser Jesus Cristo na Terra, não, mas que você seja uma pessoa melhor cada dia. Aí essa evolução, ela bem, vem, né, doutor? Né? Fazer o bem, essa bem, evolução. transbordar na vida do outro, porque o que às vezes é básico para você é tudo que o outro tá precisando. Exato. Gente, beijo no coração de vocês tudo. Fiquem com Deus. Essa live vai estar gravada e mande aí para todo mundo que precisa desse conteúdo. Mais uma vez, gratidão, Valeu. doutor. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.